Bora. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o podcast mais escutado das academias no Brasil e no mundo. Tô profetizando isso porque mais pra frente vai ser. Então, é isso. Hoje estamos com mais um participante muito legal, muito bacana, mas antes de falar sobre isso, eu ia falar sobre a Evoque Collection, só que eu não tô de Evoque Collection hoje. Tô de Evoque Run, porque vai acontecer a corrida da Evoque Run, certo? Você que não tá sabendo, vai ser dia 15 de março. 15 de março ou 16? Vixe, agora eu confundi tudo. Beleza. Aí, André, tá sabendo legal, hein? 16. Olha, tô com o mestre aqui, 16 de março. Não sei porquê, agora me deu uma bugada, eu achei que era 15. Tem alguma coisa dia 15, certo? É aniversário de alguém. 16 de março, então você não pode ficar de fora. Tenho certeza aí que vai ser muito legal. 5K, 10K, quero ver você correndo. Já tem muita gente inscrita, certo? Eu já tô super animado, tanto é que eu já tô de camisa já daqui, eu já vou correndo, tô brincando. Mas é isso, certo? Também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, siga a Evoque, certo? Curte os vídeos, compartilha, manda pra todo mundo aí e vamos que vamos, certo? Hoje estou com ele, Dr. João. E aí, doutor? Como você tá? Bem? Tudo bem, tudo Dr. João é certo. gestor jurídico, certo? Da Evoque, Evoque. advogado, Sim, certo? sim. E eu quero saber de tudo o que um gestor jurídico faz, mas antes, Hum, como você caiu nessa profissão? Como chegou essa profissão de então. advogado? É família, não é? Me conta um pouquinho aí. Ah, antes de tudo eu queria falar da Evoque Collection. O Aí, André ó. não tá, mas eu tô. Boa! Aí, ó. Olha Cara, mas já, isso. já te salvei duas vezes. A Obrigado, data é Evoque obrigado. Collection. Nada que um Em advogado menos de pretenda não 5 salvar. minutos. Aí, ó. Isso é efetividade, meus amigos. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, André. Na minha vida, desde pequeno, eu nunca vi a, a minha carreira sem estudar, Uau. né? Eu venho de uma família, né? Meu pai é engenheiro mecânico e advogado, e minha mãe é bióloga, Sim, né? Então nunca teve uma opção, não vou estudar. sim. A estudar era a Era única opção. opção, eu Sim, procurava outra casa para morar, né? Essa é a segunda possibilidade. Então, no tempo como eu sou filho único, no tempo da escola, eu era um cara muito tímido, um sim. cara muito fechado, reservado. Tinha vergonha. Quem diria que um dia eu ia participar de um podcast, Uau. né? Falando assim. A gente sente um pouquinho de nervoso até hoje, mas é Normal. Eu controlável. tenho vergonha. Imagina quem não Sim, faz sim, sempre. com certeza. E aí, retomando a história, eu sempre tive que estudar, né? Eu sou de uma família, graças a Deus, Que abençoada, legal. né? Meu pai e minha mãe tinham as condições. E eu gosto da minha história porque ela subverte a lógica, Sim, né? A maioria das pessoas que vem aqui falar com você deve virar sim. para você e falar: normalmente eu vim de baixo, eu tive que Sim. lutar, tive que crescer. Eu não fiz nada disso. Eu estudei em colégio Que particular, meus bom. pais sempre me ajudaram e me apoiaram, Que legal. seja para estudar, né? Seja financeiramente, Sim. né? Isso é um orgulho também, É porque um seus pais orgulho, com trabalharam para certeza. isso, né? Sim, sim, sim. E dar continuidade, né? Eu vejo, assim, as pessoas, né, que são, vou falar assim, abençoadas Sim, como eu, elas têm uma responsabilidade maior com o mundo, de com fazer a certeza. coisa certa, de melhorar a vida das pessoas. Então, uma coisa desde pequeno eu sabia. Minha área era de ciências humanas ou Sim, biológicas, sim. né? Eu sempre Você fugi de. gostava? Gostava, sempre gostei. Em matéria de história, geografia, história no ensino médio eu arrebentava. Que Era legal. assim, a nota 9 era baixo para mim. Quando ia mal, eu tirava 9. Caramba. Já para física, química, Sim. essas matérias de exata, quando tirava 3 já era muito, já tava estourando, estourando já era a melhor nota que eu conseguia tirar. Então eu sempre soube que eu ia para a área, né, de humanas ou área de biológicas. Sim, E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a listar, né, dentro, o que que eu poderia fazer. Aí eu coloquei direito, publicidade e propaganda, sim, marketing, sim. medicina, né, que é Uau. dentro da área biológica, né? Então eu fui listando. E desses que eu fui listando, aí a gente foi ver qual que tem a melhor remuneração e tem Sim, uma maior efetividade para entrar no mercado. E aí, direito e medicina eram, de fato, sim, os mais rentáveis. sim. A medicina, eu cheguei a fazer vestibular, mas eu não estava preparado, Sim. né? Os vestibulares de medicina, quando eu fiz,
né? Acho que agora devem ser mais difíceis ainda, Sim, mas na época também era difícil, né? Eu fiz para universidades particulares, mas eu não tinha o ensino médio, né, apto a sim, passar de primeira. E aí eu teria que fazer cursinho, eu sempre soube que eu não queria ficar, não, tô há 5 anos fazendo cursinho. Pô, 5 anos sim. você termina a É faculdade. verdade. E aí surgiu a oportunidade, eu fiz o vestibular na São Judas, na Sim, Moca, e me formei lá, depois de 5 anos. Na época, o curso ainda de direito era anual. Eu acho que, se não me engano, um dos últimos cursos anuais, né, de caramba, direito. anual? Porque é um curso que era. O carro-chefe da São Judas era direito. Tanto que até o meu Sim, sim, assistente estuda lá até sim, hoje, né? E o curso anual, ele normalmente era mais puxado, né? Porque no curso semestral, você fez o primeiro semestre, foi mal, você faz a recuperação, recupera. sim. No anual, você tem o sistema de pesos. Então, você vai mal no primeiro semestre, você tem que ir muito bem no segundo Ah, semestre tá. para Pra não meio que ir igualar. para igualar, Sim, né? E não ir para recuperação. sim. E se você for para recuperação, não é o conteúdo de 6 meses, é o conteúdo de um De um ano, ano, sim. né? Aham. Então, tanto que eu até, como as outras Caramba. faculdades, a maioria esse semestre, eu demorei muito para me habituar às pessoas falando, não, eu tô no 10º semestre. Não, Sim. para mim eu tava no segundo semestre do 5º ano, né? Aham. Porque era anual. E aí, quando eu saí da faculdade, a faculdade foi para mim, né, maravilhosa, né? Eu comecei, né, muito tímido e com Sim, o tempo, não tem como você ser formado de direito e falar pouco, ou ter sim, vergonha de falar em público. E aí eu fui me soltando, fui me aprimorando. E aí eu saí da faculdade, eu sabia, né, que eu tinha que fazer a minha especialização. sim. E como é, assim, depois que você saiu da faculdade, como que é, assim, Hum. já tem alguns lugares, já tem algum estágio em vista? Como que é, assim, como que foi pra você? Ai, para mim foi um pouquinho difícil, porque todos os meus estágios foram em órgãos públicos. Ah, E os tá. órgãos públicos não é efetivo, porque você precisa prestar o concurso, Sim, né, ou para defensor público, ou para procurador, sim, ou para juiz. Então tem até alguns órgãos, como a defensoria, que ele permite você ficar até 6 meses depois de formado. sim, Mas acabou, acabou. Você tem que prestar o concurso. sim, Então não tem uma chance de efetivação. Então, quando eu saí da faculdade, eu sabia que eu tinha que continuar estudando, porque a faculdade não bastava, eu precisava sim. fazer uma pós, precisava especializar. Mas no mercado de trabalho eu me senti um pouquinho perdido, porque quando você sai da faculdade, você tem a doce ilusão que você vai sair ganhando 10, 15, Aham, é, 20 então, mil. isso que eu penso. Se é Uhum, que é o que todo você, mundo eu e pensa. todo mundo pensa, é o normal. Porque a nossa ideia de, se formou, tá ganhando dinheiro. Não, Sim, mas sim. tem que procurar alguma coisa Pois pra é. ganhar dinheiro, né? Sim, sim. E quando você começa, você não tem uma confiança do cara, vai te pagar um salário um pouquinho Sim, sim, menor e você vai crescendo sim. com o tempo, né? Você sai de júnior, vai para um pleno, para um Ah, sênior e tem toda assim, essa escala também. sucessivamente, Sim, né? Então eu me senti meio perdido no mercado de trabalho, mas eu entrei quanto aos estudos, eu continuei, né? Fazendo aí, eu fiz a pós-graduação em Direito Civil no Mackenzie, né? Que é aqui sim. próximo, né? Aham, Ali verdade. subindo a Rua da Consolação. Aham, E é um mercado de trabalho, eu fiquei, o que que eu faço? Aí eu fazia entrevista, não, não é o que eu quero, ou às vezes é longe, e esse mercado é né? muito disputado, doutor? O mercado jurídico de advogados hoje é um pouquinho mais, né? Tem bastante advogado, né? Sim, Tanto que na OAB tem já 500 mil sim. inscritos, né? É claro, né? Conforme os mais velhos vão se aposentando, né? Tem Uhum, menos, né? sim, Mas é um mercado, né, não muito lotado, né? Até mesmo sim, pela qualidade do trabalho, não é só. O advogado ele precisa ter muita cautela, né? Porque a gente trabalha muito com modelos, né? E a gente trabalha com, às vezes, processos que tem. Já peguei processos que tinha 1000 páginas, né? Então você tem que ler muito, né? Então sim, você tem que ter um cuidado muito grande, sim. E tem revisar que o ter que um você está feeling também, fazendo. né, de Sim, sim, uma uma sensibilidade. sensibilidade, Porque né? senão acaba passando alguma coisa errada, e se passar alguma coisa errada, você às vezes acaba com a vida do cara, às vezes Sim, você ferra sim, tudo. E aí eu tinha, na época, eu tinha dois amigos, né? Eles eram um casal de namorados, né? sim. Não vou falar nomes, né? Porque Aham.
E namorado, homem e mulher, Sim. né? Porque eu falei, casal de amigos aí é Todo estranho. mundo já. Todo mundo E aí. tá tudo bem Tá, também se tá tudo, fosse, e tá pelo amor tudo de bem Deus. também se fosse. É, Não tem problema nenhum. E nós tentamos montar um escritório. sim. E acabou que não deu certo, porque a gente tinha objetivos diferentes, a gente nunca não sabia muito como vender o nosso produto, né? Porque a advocacia não é uma profissão é uma técnica, que nem a medicina, que nem É a uma profissão de engenharia. experiência? Tipo, quem Também de mais tem experiência experiência. é mais solicitado, Sim, algo sim, assim? sim. Porque quem tem mais experiência passa mais credibilidade, Sim, né? Quem é mais velho normalmente passa mais sim, credibilidade. E a gente sentia isso muito na faculdade, né? Porque a gente estudava e era bom, mas sim, tinha as pessoas que estudaram mais tarde. Teve pessoas que só tiveram a oportunidade de entrar na faculdade com 45, com sim. 50 anos. E a gente sentia muito claramente que se uma pessoa viesse procurar a gente, ele ia confiar no de 45, Não 50 do anos. jovem de De 20 anos de 22, idade. eu me formei com 22 anos de Sim, idade, né? Então, quem tem uma idade mais avançada, parece que é sim. formado há mais tempo, tem mais Aham. experiência, e não necessariamente isso é verdade. E aí a gente passou, né, por algumas dificuldades, né? E aí, depois de um tempo de 6, 8 meses, a gente decidiu encerrar o escritório, porque não fazia Uhum. sentido, né, ficar mantendo aquilo Sim. se não, se Ia não se desse, desgastar. se não desse lucratividade. Né? E quando não dá lucratividade, começam os Sim, desentendimentos, é claro, sempre alguma coisa produtiva, nunca alguém alguma coisa, né, mais exaltada e sim. tal. E aí continuei perdido e voltei a ficar perdido De novo. nessa questão, né? Nessa questão de Isso mercado de já fazia trabalho. quanto tempo que você tinha se formado? Já Ah, fazia um tempinho? 1 ano e meio. Eu Sim, me formei no final entrei na faculdade em 2013, saí em 2017. Isso foi no final de 2018, sim, começo de 19. E aí, eu fiz um tempo voltei para a defensoria, fiz um tempo de trabalho voluntário para não sim, ficar parado. E aí eu falei pro meu pai, eu falei: "Pai, é preciso arrumar alguma coisa, não sim. tem muito, né, como ficar em casa sem ganhar dinheiro, formado, só indo para pós-graduação". E aí meu pai conseguiu, né, com um amigo dele, eu fui, assistente de RH numa empresa de ônibus, né, de São Paulo, né. Um período eu fiquei lá pouco tempo, né, ficou questão, acredito, máximo 6 meses, mas aprendi bastante, porque a área do direito é muito ligada com o RH. Tanto Sim, que, hoje, dos gestores, eu tenho muita afinidade com a Cida, que é a sim. gestora de RH, que já Aham. veio aqui conversar com você, porque as áreas são muito próximas, elas Sim, dialogam muito, sim, quase que o tempo todo. E aí eu fiquei, né, um tempo. Quando foi no final do ano de 2019, meu pai conversou com um amigo dele e eu encontrei emprego como advogado agora na EFATA e na Mactub, né, que é uma das sim. empresas de tecnologia de um dos Uhum. sócios da Os nossos Evoque. parceiros. Sim, sim, que é a hora que a minha história começa a cruzar com a história da Evoque. Sim. E aí eu comecei a trabalhar, tinha um chefe acima de mim, o Dr. Rodrigo, gente finíssima, a quem Sim. eu agradeço muito, né? Boa parte do que sou eu devo a ele, né? Legal. Que aprendi bastante. E aos outros, porque a história vai continuar e vai passar outros advogados que eu também vou Uhum. citar e também vou agradecer aqui. E aí, no final do ano de 2020, era o ano da pandemia, o Zé comprou uma academia, né? E na época, né, tinha a bandeira, né, Sim. de outra franqueadora, né? Que, evidentemente eu não vou falar o nome aqui, né? E nós começamos a atuar, né? Nós começamos, mas só que a gente não entendia nada. Nossa empresa era do ramo de TI, Sim. né? Então a gente E é trabalhava. muito diferente, assim, até a parte de empresa mesmo, entre, vai, o segmento de TI para o segmento de academia, muda muita coisa? Ah, com certeza, muda bastante, porque quando você fala em academia, você está lidando com Pessoas. consumidores finais, Sim, sim, pessoas comigo, com você, né, com todo mundo. sim, Quando você fala de empresas de tecnologia, nós estamos ligados a grandes players, então sim. são grandes CNPJs. redes de mercados, Sim, grandes redes do varejo, que é um cliente totalmente diferente, né? O cliente do grande varejo, né, ele tem um poder de barganha ali sobre o sim. contrato muito É mais maior, agressivo mas do a que a situação. empresa de tecnologia, Aham. né?
E aí, com a pandemia, né, a questão das empresas de tecnologia acabou perdendo um pouquinho de espaço para a academia, mas a gente ainda não entendia, ainda patinava um pouquinho no Sim, ramo de academia. E aí, né, nós não estávamos satisfeitos, né, com o suporte que aquela franqueadora dava pra gente. E aí a gente procurou, né, o Zé procurou os contatos dele, alguém que pudesse ajudar, que sim. pudesse trazer uma força pra gente. E aí foi nessa ocasião que o Zé conheceu o Serginho e o Rodrigo, que Sim, são os fundadores, né, os da pais Evoque. fundadores da Evoque, né, que tiveram lá a unidade primeira no shopping, Sim. né, até chegar, né, no tamanho que ela é hoje. Eu nunca vou me esquecer quando eu conheci o Serginho e o Rodrigo, né? Porque como eu sou de uma família de portugueses, eu Sim, torço pra Portuguesa. sim. E aí eu Você tava torce pra até Portuguesa? torço pra Portuguesa, Pra Lusa? pra Lusa do Olha Canindé. aí, mano. É claro, Caramba, é difícil achar alguém que torce pra sim, na Portuguesa ainda, realidade cara. quando você fala parece que você é um alien, Parece né? ser um alien. Porque é totalmente diferente, né? Aham. Brinca até a torcida da Kombi, Ai, né? Põe na gente. Kombi e vai todo mundo pro É isso estádio. aí, tadinha da Portuguesa. E aí, brincadeiras à parte, né? Aí eu tava treinando na Evoque, que na unidade que hoje é a Evoque da Goiás. E eu tava treinando com a camisa da Portuguesa, Sim. né? E aí eu terminei meu treino, tava descendo a escada, o Zé tava subindo com o Serginho e com o Rodrigo. Aí eu fui cumprimentar o Zé, aí o Serginho olhou pra mim e falou, olhou para mim, olhou pro Rodrigo, olha, um torcedor da Portuguesa, como se fosse um alien, né? Como se fosse uma coisa de outro mundo. E aí eu cumprimentei, né? O Zé, ele me apresentou, o Rodrigo e o Serginho, Sim. e aí a relação foi se estreitando até o momento que a gente transformou, né, as academias, fez um acordo, né, para sair do Eram quantas contrato. academias na Eram época? 4 academias, Que legal. a Butantã, Guilhermina, Diadema e De Avenida Goiás. Goiás. Caramba. Né? Quando nós fizemos um acordo para sair daquele contrato de franquia, graças a Deus deu tudo certo, né? E aí nesse contexto, o meu chefe, que era o Dr. Rodrigo, ele acabou saindo da empresa por problemas de cunho pessoal. Sim, E aí novamente eu senti perdido, eu falei, será que porque me apresentaram um novo desafio. sim. E As você era, nessa época do Dr. Rodrigo, você era o júnior, vamos dizer assim, assistente? Sim, Como sim. que. Eu era o júnior, né? O Ah, advogado tá. pleno era o Dr. Rodrigo, eu era o júnior. E qual que é a diferença entre o advogado pleno, o júnior e, enfim, qual que é a diferença? O júnior, você vai estar falando ali, vai, claro, varia de empresa e de Sim, escritório para escritório, mas de 2, 3 anos de formado, e um pleno já é pelo menos de 4 a 7, 8 anos mas de assim, formado. na palavra final da empresa, é sempre o pleno que dá a palavra Ah, final, sim, vamos dizer sim, assim. sim. Sim, nesse caso, como é na era hierarquia, quem Sim, dava a palavra final era o Dr. entendi. Rodrigo, né? E aí, quando ele saiu, eu fiquei um pouco perdido também. Eu falei, Sim, porque me apresentaram um desafio, né? Nós tínhamos virado, né, feito o acordo e virado as bandeiras Prevost das sim, nossas 4 academias, que já vinham se tornando o carro-chefe em relação às sim. empresas de tecnologia. E aí, quando apresentaram o projeto Evoque, eu achei o projeto genial, né? Um projeto de Legal. crescimento, de expansão, né? Em meio que a gente estava acabando de sair de uma pandemia, né? Já Uhum, pensou, verdade. sair de 4 unidades para 40 é Nossa, 10 vezes mais. muito. É complicado. E aí nós contratamos uma consultoria externa, né? Lovato Advogados Associados, né? Sim. Veio o Dr. Lovato. E aí ele fazia uma consultoria externa. Então ele não estava lá todo dia, como o Dr. Tá, mas Rodrigo. explica pra galera que é leiga aí pra mim também. O que que é essa consultoria? Ah, é assim, ele não é um prestador, não era um prestador de Volk. Ele era Certo. um advogado, um escritório contratado. Ele vinha uma vez por semana, a cada 2 semanas. Se eu tivesse algum problema mais grave, eu ligava para Tá, ele. era como se fosse um assistente pra você, Não, pra te ajudar. na Ou realidade, não? assistente fica ruim, é É, mentor, né? sim, Mentor sim. fica mais adequado. Aham. Então ele, né, diferente do Dr. Rodrigo, que Ah, tá, passava a entendi. Sim, demanda, sim. eu tinha a Porque minha como o Dr. demanda. Rodrigo, só pra mim estender o jogo aqui. Sim, sim. Dr. Rodrigo saiu, você era O Júnior o júnior que virou pleno, foi vamos dizer pleno, assim. sim, sim. Porém, você não tinha tanta experiência. Não, não tinha tanta experiência. Isso foi em 2022, eu me formei em 17, eu tava Caramba. chegando nos 5 anos ali de Sim, sim. formado para ser o pleno. Sim, depois de 5 anos, que é meio.
Em Isso. média, sim, é Sim, quando você vai falar num pleno, é entre 4 a 7 anos de formado é sim, um sim. pleno, a partir de 8, 9, aí você já vai estar falando um advogado sênior, Entendi. né? Então, você. Tá. Sim. Do nada Hum. vira totalmente o jogo. Vira Você trabalhava totalmente. de TI, Hum. trabalhava com uma empresa de TI. A de TI vem para um segundo plano, para a academia ser primeiro. Sim, para ser a Nessa mudança pioneira. do TI vir um pouco para segundo plano para a academia, como que é, como é a preparação para para levar essa parte da academia? Tem que estudar muito? O que você estuda? Como que é essa mudança? Porque é outro segmento. Sim, sim. É que a minha formação de especialização é direito civil. E direito civil e direito do Sim, consumidor, que guarda muita relação. Então, para mim foi mais fácil, que eu passei a lidar com contratos sim. que estão mais próximos de mim, da minha Na formação verdade, o de original. TI que era o O difícil de para TI era você e difícil, porque você ia estar falando, sim, né, na época não se falava tanto, mas de LGPD, iam estar sim, falando de dados, então é uma coisa mais complexa, uma legislação mais específica. sim. Então, para mim foi muito interessante, porque eu passei a lidar com contratos de locação, né, com os Sim. contratos com os Ficou um pouco alunos. mais confortável Ficou para mais você. confortável, eu entrei Sim, que mais legal. próximo da minha área, né, contratos com fornecedores, né, que estão dentro mais próximos Uhum. da área do direito civil, é menos complexo. Então, para mim, isso foi muito bom, Sim, né? Eu me acomodei, eu me identifiquei mais. E aí o Dr. Lovato é que, né, quando tinha um problema maior, era ele que dava a sim. diretriz. E aí a outra pessoa também que eu sou muito grato, né, de ter conhecido, o Dr. Lovato, quando eu conheci ele, eu achei um pouquinho estranho, porque ele desconfia de tudo. Mas com o tempo, eu vi que no final quem tinha razão era ele, né? Sim, Porque o certo, até o que hoje eu falo pro meu assistente, né? Nós, como advogados, nós temos que atuar como um poder moderador. E como é que, sim. o que que seria poder moderador? Às vezes o cliente vem, não, quer fazer, não, vamos fazer isso, fazer Na aquilo, empolgação. na empolgação não vai dar certo, não vamos nem assinar contrato, já está tudo fechado de boca. Então é nossa função colocar um pouquinho o pé no freio e falar, Sim, não, primeiro a gente precisa ter um contrato escrito, né? Depois a gente precisa ter tal e tal cláusula, tem a questão da garantia e assim sucessivamente. sim. Então eu costumo brincar Nossa, com ele, nós verdade. do direito nós somos os chatos, Sim, né? Porque é normalmente verdade. não tem área que dialoga pior do que o jurídico, do que o comercial. Sim. Porque o comercial, o intuito é vender. É, o comercial vai E muito na empolgação, sim, sim, sim. naquela energia e tudo De mais. entregar o produto ao E o advogado consumidor pisa o final. pé no freio. Aí a gente fala, não, põe o pé no freio. Não, não, calma, não é bem Sim, assim, sim, sim. vamos maneirar, vamos E, arredondar é, aqui, aparar uma e por aresta mais. ali. Nossa, é bem difícil mesmo, doutor, essa situação. Sim, sim. E aí você precisa saber casar essas questões, né? Sim, Ao passo que você não pode ser tão rígido a ponto de você engessar ou travar um contrato, sim. você não pode ser tão maleável a ponto de deixar passar as coisas que Tem que ser muito vão equilibrado, na trazer problemas. verdade. Tem que ser muito equilibrado. E chegar nesse equilíbrio é difícil, né? Isso, Porque até, não sei, posso estar falando besteira. Os empresários vai muito nessa questão mesmo de empolgação, de não, agora é o sim, momento, agora o mercado sim, tá no alto, sim, e sim, aí tal. E aí você chegar e falar, ó, calma, vamos sim, sim. analisar o contrato, vamos. Nossa, Sim. Eu até brinco com o meu assistente, uma vez a gente estava conversando, aí ele, não sei se foi ele, surgiu, assim, não sei o que é um negócio da China. Eu falei, Tiago, esses negócios da China é que me assusta. Esses que são da China são brincadeiras à parte, sim, sim, no sentido de ser um negócio muito sim, vantajoso, muito tal. É porque você tem que desconfiar, né? sim. Porque tem uma palavra em direito que a gente usa que é o sinalagma. O que é Então, isso? para os contratos que são onerosos, ou seja, que há uma prestação e uma contraprestação, Sim, um contrato oneroso é, por exemplo, uma compra e venda, né? Eu te pago e você me vende uma sim, camisa do Evoque Run. É diferente de um contrato gratuito, né? O contrato gratuito é uma doação. Então, por exemplo, é como se você estivesse doando para mim uma sim. camiseta do Evoque Run. Mas mesmo assim Então, precisava ter um contrato. mesmo assim, Isso. pelo ideal é ter um contrato, Sim, né? Então, os contratos onerosos, o ideal é que eles tenham sinalagma. sim, Então, o sinalagma é o equilíbrio, né? Então, uma é a contraprestação, a prestação e a contraprestação. sim. Então, você precisa ganhar, eu preciso ganhar.
Então, quando um contrato vem que eu tô, só a nossa parte tá ganhando, não, estamos ganhando aqui, Muito. estamos ganhando muito, tem alguma coisa errada. O Sim, cara não tá ganhando nada, sim, a chance disso ser um golpe, isso ser um problema, é sim. muito grande, E né? é nessa Então, situação até que eu falei no começo, de o advogado, além de ser muito estudado, ser muito, eu creio até é algo que você passa assim, de ser muito centrado e tudo mais, ele tem que ter esse feeling, né? De ver, de opa, peraí, de ter um sim, sentimento, de ter uma coisinha sim. sobrenatural que tipo, opa, isso daqui não tá muito legal. Sobrenatural não, é o que o pessoal fala um pouquinho de senso de dono, Senso, sim, aham, ou senso verdade. também pode Uhum, chamar, de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Se eu fosse o cliente, o que que eu, né? Eu me coloco no lugar do André, o sim, perfil do André, o que eu queria, né? O que que eu almejo com esse contrato, sim, né? E você aí você vai começar a ver que tem coisas que não são são coisas que o André não vai achar tão relevante, não precisa que coloque, sim, ou não tem necessidade de tirar, né? E tem coisas que você fala, não, o André vai fazer questão de ter isso no sim. contrato. Então, é muito com feeling, né? Você tem que Muito. conhecer o cliente, Sim, conhecer com quem você trabalha, né? Para você pegar a necessidade dele e colocar no contrato, porque senão você vai fazer uma análise genérica. sim, E numa análise genérica, a balança pende a ser muito criterioso, muito pesado e pegar com coisas que não tem necessidade. sim, E aí você acaba engessando o contrato ou inviabilizando uma negociação, que não é o intuito. O intuito é sempre viabilizar negociações seguras, sim, né? Negociações que sim. dão certo. E beleza. Pulamos, vamos continuar na linha da sua história, porque a linha dessa história dá pra gente falar muita coisa. Sim. Mudou a bandeira das academias que você Sim, tinha com o Zé, né? Que você sim. trabalhava com o Zé, mudou a bandeira. E aí vem para uma outra realidade, um outro tipo de empresário, que era, né, o Rodrigo e o Serginho. Já nessa época tinha quantas academias já? Você lembra da Evoque? Já tinha aproximadamente três, se não me engano, era quatro e quatro, juntou, formou Caramba! oito, Então né? eram 4 e 4, tá. Sim, isso em 2022. Meu Deus do Aí céu, olha isso no isso. meio do ano. Eu acho que, se não me engano, a gente terminou 2022 com 12 ou 15, alguma Putz, coisa por isso assim, que a gente fala que a Evoque é uma explosão. praticamente Nem 3 anos tem Aí, 40. aí 2023 a gente bateu 30 no final de Uhum. 2023, no final de 2024, 40 as unidades. Qual é a diferença entre trabalhar com as 4, que era Uhum, antes, que você tinha, sim. e com as 40 que você tinha na sua mão aí pra ter toda essa gestão jurídica? É, são dois pontos. Primeiro é o volume de trabalho, que aumenta, né? Sim, E aumentam também os parceiros, né? Os escritórios, né? Porque a gente trabalha com um modelo de departamento jurídico que é o mais comum nas empresas hoje em dia. sim. Antigamente, as empresas tinham aquele departamento jurídico enorme e fazia tudo internamente. Hoje não. Ah, tá. É tudo por O, fora, vamos dizer assim. a maior parte. Sim, Hoje as grandes empresas trabalham com jurídicos internos mais enxutos, né? Com dois, três advogados no máximo, sim. e com escritórios parceiros que atendem às demandas específicas, tributárias, Sim, antigamente, trabalhistas. na verdade, pelo que eu vejo, assim, que eu acho, era mais até os de fora, só tinha um escritório fora e que nem você é um representante da gestão jurídica de dentro, que fica Sim, de, sim, o de jurídico dentro e interno. aí sim você passa para os de fora, eu não sei se é isso, Sim, é isso mas mesmo. Arruma. antigamente era mais assim, né? As empresas tinham, Sim. o nosso escritório da advocacia é escritório tal que cuidava de várias empresas e tudo mais. E não tinha um representante É. na empresa. Ele não tinha um representante. Tinha É, essas tinha duas possibilidades. sim, Ou o departamento jurídico era todo externo, sim, né, como você falou, uhum, ou o departamento jurídico era todo interno, sim. né? Tinha o departamento jurídico e os Mas o menos subseções, o gasto, na cível. verdade, era o todo de fora, vamos dizer assim. Ou não? Não, aí quem tinha o departamento interno grande, né, Sim, dentro não precisava ter o jurídico sim, fora. verdade. Ele tinha dentro. E aí hoje a maioria das empresas atuam nesse modelo híbrido, né? Sim, Porque se você não tiver ninguém do lado de dentro,
fica difícil passar a demanda pro Porque parceiro. querendo ou não, assim, você que sabe o que tá acontecendo, você tá Sim, sim. vivendo o mundo Evoque, vamos dizer assim, da Evoque, Sim, né? sim, E para com passar certeza. pro parceiro que tem a consultoria, é assim que fala? Sim, sim, A consultoria, consultoria é mais fácil do que o empresário somente, passar, e na verdade até que você falou que era o RH muito passava essa demanda pro consultório, sim, né? sim, sim, para fora. Hoje não, porque o sistema aí seria um sistema híbrido, né? Sim. Não, é que híbrido como é, a gente fala muito o híbrido agora é Uhum. Prevoke, mas o híbrido é quando mistura dois Sim. sistemas, né? É muito bom, porque tem o senso crítico do departamento jurídico interno, que hoje é feito na Evoque por mim e pelo Thiago, e tem o externo, o específico. Então, se chega para mim uma causa, por exemplo, de direito tributário, de direito trabalhista, eu não tenho tanta expertise para resolver, Sim. mas eu sei a importância que aquilo tem. Sim. Fala, pô, chegou uma citação aqui de trabalhista, Sim. ou uma citação, questões tributárias, eu já sei para onde encaminhar. Eu tenho um amparo, até mesmo para dúvidas. Eu não sei Sim. tudo, né? Eu sou um Aham. civilista, eu não sei muito tudo de direito tributário, de direito trabalhista. Aí eu ligo, quando precisa ligar, eu ligo Sim. pro pessoal do Ambiel, que faz a parte civil, tributária, e pro pessoal do Parmegiani, que hoje faz a parte trabalhista. Sim. Né? Eu grito, ô, doutor Gustavo, doutora Gisele, me salva, me ajuda aqui. Não, quer saber tal coisa, a gente bolou aqui um comunicado, como é que a gente pode passar, como é que a gente pode melhorar isso, E né? todo detalhe, assim, precisa dessa parte jurídica mesmo, né, doutor? Sim, De ter um advogado e tudo mais. Por muito tempo, as empresas até levavam isso muito só nessa questão trabalhista ou em outras questões, mas em sim. tudo tem um negocinho ali que. Sim, aí entra um ponto muito importante também da questões que o direito está mudando, Sim. né? Antigamente a gente trabalhava com a figura do advogado, que é a gente media o sucesso pelo número de processos. Se ele toca muito processo, ele tem Sim. sucesso. Sim. Hoje, então, era uma figura repressiva. Né? O direito, pelo conceito, André, ele é a ciência que estabiliza as relações sociais, né? Ele Sim. dá uma definição, dá um desfecho para os conflitos entre as pessoas, É uma entre as relação empresas. pública. Sim, é, uma relação pública, assim dizendo, né? Então, antigamente, a gente precisava esperar o conflito acontecer Para para ir para o intervir. judiciário, aí que o cliente ia procurar, a pessoa ia procurar o advogado. Sim, Ai, sim, recebi uma citação aqui, o cara tá me cobrando R$ 100.000, sim, né? Então, esse sistema acabou mudando, porque no Brasil a gente tem um judiciário muito lento, é muito moroso, sim. né? Então, você tem causas, processos. Hoje já melhorou muito. É. O sistema informatizado, o ESAGem, os processos eletrônicos facilitou muito. Sim. Só que você não tem que ir lá até às 6 horas da tarde Ah, para protocolar a sim, petição em papel numa pilha de processo enorme, já é uma benção, sim, né? Então, esse sistema foi um pouco, aos poucos migrando, né, do sistema do advogado repressivo, né, que reprimia o problema quando ele acontecia, para a figura da análise preventiva. sim. Então, o nosso trabalho de advogado hoje, principalmente, é que o problema nem aconteça. E se ele, porventura, acontecer, resolver sem precisar ir para o judiciário para o juiz Certo. dar uma solução, Aham. né? E o Código de Processo Civil de 2015, que substitui o Código de 73, ele vem para dar bênção nisso, Sim. né? Para chancelar e para, ainda que a gente não consiga resolver antes de entrar o processo, entrando o processo a gente vai fazer um acordo em qualquer fase processual Sim. Então, para terminar com aquele antes processo. quando entrava, vamos dizer assim, só para ver se eu entendi, que eu sou muito leigo e eu tenho certeza que Hum. muita gente que tá assistindo também não entende muito isso, mas vamos lá, só para mim ver se eu entendi. É, tô com um processo, eu e alguém ou uma empresa, vamos dizer assim. É, eu posso chegar direto na empresa antes para resolver com o advogado. Podemos. Mas antes não podia? Antes podia, só que não era comum. Não era tão. Ah, tá. Hoje Sim, a gente começou, nós do direito, a gente começou a perceber que o processo é muito desgastante. Até eu tenho a minha primeira, até pra gente entender isso, eu vou te citar a minha primeira chefe, que foi na casa de mediação, né, da faculdade, da sim, São Judas. Era um estágio voluntário, né? E ela, um dia ela me falou, né? A gente estava debatendo lá um problema, né? Ela me falou, não, falou pro grupo.
E aí uma pessoa levantou e falou: Não, doutora, mas você não é advogada? Você não tem que entrar com o processo? Entra com o processo logo, né? Entra com o processo contra todo Sim, mundo, sim. né? Aí ela respondeu de maneira brilhante: Justamente porque eu sou advogada que eu não quero entrar com um processo. Porque eu sei quanto isso é desgastante, né? De você tem que entrar com uma petição contra Sim, a pessoa ir lá constituir outro advogado para apresentar uma defesa, né? Para dar defesa, vir a minha réplica, sim. né? Para ir produzir prova, ir lá, ficar tomar um chá de cadeira esperando 2 horas o juiz, Uhum. né? Para ouvir as testemunhas, para o juiz dar uma sentença. Aí você consegue ganhar, o cara recorre, Sim, né? E aí o processo demora 2, 3 anos. Eu sei o quanto isso é desgastante para nós, como advogados, sim. e para eles Para como ambas as parte, partes, né? para eles como parte, né? Principalmente na época eu trabalhava muito com o direito de família, que é uma área do direito que eu também adoro. Sim, E o direito de família é mais desgastante ainda, né? sim, Porque você vê uma situação, às vezes, de um divórcio. Ao divórcio, e às vezes o cara, né, não quer pagar pensão, o que sim. é um absurdo. Quando eu trabalhei na Defensoria Pública, né, a Defensoria Pública ela atende um público, né, ela é o SUS, né, a gente brinca, é Sim. o SUS Aham. do jurídico, né, Sim. do direito. E vinha lá uns pais falando, pagava, isso já vai, alguns anos atrás, pagava R$ 100 de pensão e falava, ô doutor, eu quero diminuir para 50. Aí o que que a gente faz? Eu tinha que responder, não, você não faz Sim. nada, porque não dá. Como é que Sim. você já paga R$ 100? Já não dá pra mãe fazer nada, Sim. né? Como é que você vai diminuir isso para R$ 50, né? Sim. Isso mesmo em 2018, Aham. 17, era um valor irrisório. E aí entra questões também de alienação parental, né? Que a gente vê, né? Virando a moeda, Sim. aí a mãe, não vai ver o seu pai, né? Aí começa a Sim, sim. briga, né? Ah, seu pai fez isso, seu Meu pai Deus. arrumou outra esposa, Aham. né? A outra esposa do seu pai, ela não gosta de Ah. você. E aí começa questões de alienação parental. Então, os processos de família normalmente, não é à toa que eles normalmente correm em segredo de Sim. justiça, porque eles são de fato privados e são de fato muito desgastantes. A gente se Sim. depara com situações, né, que de fato a gente como profissional, que a gente tenta não se envolver, que é o correto, como um Sim. médico, como um engenheiro, enfim, às vezes a gente fica chateado com a situação que Sim. você está É, vivendo deve ali. ser muito desgastante, né? Sim, sim. Mentalmente, né? Sim, sim, porque você vê que as pessoas, o pai tá sofrendo, a mãe tá sofrendo, a criança tá sofrendo, Sim. né? É. Caramba, difícil, hein, doutor? E como foi o seu. Me conta aí o seu primeiro processo. Você lembra como foi? O que foi? Da vida, assim, depois que você saiu, você já. De Ou cabeça. alguma situação do seu ramo aí que você acha engraçado, achou Ah, diferente? diferente. Ainda bem que a gente estava falando de direito de família, né? Eu falei um pouquinho aqui das coisas tristes, mas Sim, vamos falar das coisas boas também. Uma vez eu peguei um processo com um colega, isso um pouco tempo depois de sair da faculdade, onde era um processo de adoção unilateral pelo pai. uau, Né? Então, a moça, né, era uma moça jovem na época, sim, tinha seus 24, 25 anos, né? Ela acabou engravidando. O pai biológico não quis saber da criança, ele sim, colocou lá um nome, né? Mas ter o nome na certidão de nascimento é totalmente diferente de ser pai, né? sim, Né? totalmente. A certidão de nascimento é só a paternidade formal, né? A paternidade de fato, Sim, o com sujeito certeza. não exercia, Uhum, né? E aí ela acabou terminando, né, com o pai da criança e começou a se relacionar, partiu para um novo relacionamento. E aí como a criança era muito pequena, ela começou a ter um afeto muito grande com o padrasto, sim, né? E aí depois de um tempo ela engravidou novamente desse segundo relacionamento, relacionamento. E aí ele falou, já que a gente vai ter um filho que é nosso, né, um menino anterior, o mais porque velho eu ele quero o mais velho eu também colocar meu quero que nome. seja meu filho, né? Legal, Então a gente entrou com um pedido, né, de adoção unilateral com a destituição do poder familiar, porque o pai biológico ele concordava em não ser pai, porque ele sim, tinha medo de um dia ela cobrar a pensão dele, aham, né? E ele tem que pagar, né? sim, Então a hora que falaram para ele, não, vamos tirar o seu nome da certidão de nascimento, ele sim. agradeceu a Deus, onde Agradeceu. é que eu assino, Meu Deus do céu. né? Aí pegou,
assinou, né? Nós fizemos a destituição. O pai agora vai ficar no registro só do cartório, que o juiz Sim. manda para o cartório do registro civil. Que um dia, né, essa pessoa Teve esse. foi É um pai daquela registro. criança. O cartório vai Sim, saber quem era o pai e quem sim, se sim. tornou o novo pai. E aí sai a nova certidão de nascimento com o pai que é o padrasto, né? Uma paternidade Que legal. socioafetiva, né? E com o sobrenome do pai, Sim. do E é padrasto. muito Então, demorado assim, esses processos, porque, assim, pelo menos algumas pessoas que eu conheço de algumas situações assim, sempre se queixam que é muito demorado esses processos assim, que nem o seu, que você falou, tá todo mundo em concordância, tá tudo bem, é só resolver. É muito demorado, e por que é muito demorado? hoje não mais. Antigamente, É, quando tinha esses processos ainda que havia sim, concordância, era mais complicado. Por causa de processos físicos e outras coisas. Hoje em dia, se houver concordância à parte, homologação de acordo, é uma bênção. é, Porque é o que os juízes querem. sim, Porque para resolver logo. o sucesso deles é medido quanto menos processo ele tiver, melhor, porque Sim, significa que ele sim, está finalizando os processos mais rápido, sim. né? Então, para ele, quando você faz um acordo, ele levanta as mãos pro céu e agradece. Não, eu tô homologando aqui e tá tudo certo. O Caramba. que eles querem, né, os Sim, juízes, como nós também, é chegar num acordo. Para eles é muito bom também. sim, Então, hoje, por exemplo, num processo que nem esse que eu citei aqui, que tem uma formalidade maior, sim, né, o pai biológico tem que assinar uma destituição, né, sim, concordando com a destituição do poder familiar, você vai falar em questão ali de 3, 4 meses. sim. Se for uma coisa monetária, batida de carro, isso eles estão tendo audiência de conciliação, né, dentro do prazo de um mês e meio, Sim. resolve se as partes Que estiverem de bom, mano, acordo, que legal. né? E a audiência, hoje, até você falou da tecnologia que ajudou Sim. muito nessas situações. E vai uma audição, é audição que fala? Audiência. Audição é outra coisa. É, Audiência é quando. a- Audição audição é de quem de canta, cantor, quem é de. audição. The Voice é uma audição. Então, Para você que não sabe, uma audiência é entre juiz e as partes. É uma audiência. Hoje em dia é física ainda, a maioria é física ou não? Já tá fazendo por internet? Como que é isso? a gente já Ou tá, depende? a gente já tá migrando para internet, Sim, né? A pandemia acelerou uma coisa que já ia acontecer. sim, Nós já falávamos em audiências virtuais, não era tão popular, mas quando veio a pandemia, o judiciário não podia parar. sim, São conflitos, tinha que decidir, né? sim. E começou-se as audiências virtuais. E hoje a gente ama audiência virtual, Uhum, porque antes já pensou pro advogado, pro juiz eu não consigo falar tão com tanta propriedade, sim, mas pro advogado é uma bênção. Antigamente você tinha que ir no fórum, né? Então você tinha que sim. vai gastar gasolina, parar, pagar o estacionamento, aí você Uhum, chega, porque na audiência sempre tem que chegar mais cedo. sim, Eu, eu brinco, pelo menos meia hora mais cedo. Você sim, tem que se programar para chegar lá 30 minutos antes, porque é a parábola do trem, né? Não sei se você já ouviu, os juízes e os professores são como os trens, né? Se você chegar na estação e o trem ainda não tiver chegado, você vai ter que esperar o professor, o juiz e o trem. sim. Mas se você chegar na estação e o trem já tiver partido, Você vai você rápido. se danou. Nossa, que legal. Né? Porque o juiz Sim, não vai te esperar, o sim, professor não vai te esperar, ele vai começar a aula, sim, né? E aí, voltando à questão da audiência virtual, então aí às vezes você chegava lá meia hora antes, ainda tomava um chá de cadeira, que a audiência anterior atrasou mais uma hora, você ficava lá 1 hora e meia, 2 horas, né, esperando. Então, com a audiência virtual, você loga na sala e vai fazendo suas coisas. sim, Se a pauta estiver atrasada, a hora que terminar, você tá na frente do computador, você inicia. sim. Você para o que você tá fazendo e Ah, então inicia. foi bem melhor, né? Tanto que hoje você conversa, às vezes não tá no fórum, conversa com os procuradores, com os outros advogados, e aí sempre fala, pô, o cara não podia ter marcado audiência virtual, precisava vir gente vir aqui para falar sobre isso, né? Então hoje a audiência virtual é muito bem vista, até por questões de distância, por exemplo, na Grande São Paulo, se você tem uma audiência, por exemplo, em Osasco, você tem que sair, vai da São Caetano do Sul para chegar em Já era. Osasco, Você já chega é. 2 semanas Pois. depois. Você já chega cansado, né? É Ainda verdade, mais com o doutor. calor que tá fazendo. Verdade. Caramba, doutor, que legal, que bacana. Foi muito gostoso conversar com você, trocar essa ideia.
É legal. Caramba, mas já acabou? Por mim, eu fico aqui mais 3 horas seguidas falando, tranquilamente. Caramba, já deu 44 Eu minutos. falo pra você, Passa viu? Passa voando. voando. Se você não fosse, última pergunta agora. Hum, Se você não fosse advogado, gestor jurídico, nada disso, nem biólogo, nem médico, nem nem engenheiro. engenheiro, que o senhor seria? O sonho da minha infância era ser ator e diretor de cinema. Sério? Lógico que eu sei, Você sério. tem o estilo de Sim. diretor de cinema, doutor? Assim, meio maluco, assim, parece mesmo. Você Um gosta estilo- muito de cinema? Eu gosto. Eu sou de filme de terror, De né? terror? De terror foi uma das coisas que eu me descobri que eu sou fã. É uma das Caramba! coisas que eu gosto de fazer. Filme de terror. E assim, se o filme não me dá calafrio na espinha de eu ficar com medo, o filme não é bom. Né? Que Tem que ser pra loucura! ficar com medo. E o melhor de tudo, eu gosto de assistir sozinho. Que é pra Caramba! ficar com mais medo. E aí eu tenho uma série de filmes, de séries pra Qual é o filme indicar. que você mais gosta? Eu gosto, né? Eu sou fã, né? Um dos que me primeiro vem à mente é o Halloween, que é aquele do Michael Myers, da Sim. máscara cinza. Antigo. Antigo, de 1978. Sim, Ele é sensacional. O diretor dele é o John Carpenter. sim. O John Carpenter, ele não precisa mostrar alguém esfaqueando ou destruindo alguém para te passar a sensação de medo, Sim. né? Só de uma cena de ele colocar uma criança que tá com a babá em casa, essa criança olhar pela janela e ter um vulto lá fora, e ela falar que o bicho-papão tá lá fora. Obrigado, gente! Eu já tô com medo já, E aí, hein? quando a babá vai olhar, ele não tá mais, isso já é muito assustador. Muito assustador. Eu Como fiquei com medo só de pensar que você falando, eu pensando, mas só já de assistindo. narrar. É que nem o Jurassic Park, né? Eu também gosto Jurassic Park eu desse gosto muito. de aventura Meu e tal. filho gosta muito. O Spielberg é genial, Muito. né? Só de eles estarem parados no carro, né? O carro é uma Ford Uhum. Explorer, já é um clássico, já é Sim, muito bom. Verdade. Mas só de eles estarem parados no carro, tá chovendo, a cerca elétrica, Olha. caiu a eletricidade, eles começam a sentir a vibração e os copos Nossa, que mexendo delícia. a água, você já sente muito medo, porque você sabe que uma coisa muito ruim vai acontecer. O Sim. dinossauro, o T-Rex tá solto e você Aham, tá aí na aparece frente. o olho dele no vidro, assim, grandão, Sim, só olhando. aquela cena é genial. É uma das cenas mais importantes, talvez, da história do cinema. Caramba, que E engraçado, doutor. eu me empolgo pra falar. Se Que se fosse legal, pra não, falar sobre percebi. isso, eu Meu Deus do falo. céu, vamos ter que fazer um podcast só de filmes Sim. pra você assistir. Sim. E eu assisto canais no YouTube também que falam sobre filmes e filmes de terror, né? Que Caramba. você começa a ver que, pô, essa obra eu não conhecia. Sim, O cinema é a sétima arte. sim, É muito verdade. bacana. Caramba, doutor, que incrível, imagina. Mas você já pensou em escrever algum filme? Ou já você tem alguma coisa já escrita? Graças a Deus que os sonhos não envelhecem, né, André? Então, Verdade. talvez um dia eu escreva ou Que legal. roteirize. Que legal, mas já tem alguma coisa em mente? Não, ainda não. Não? Nunca Ainda- pensou, falou, nossa, se eu fizesse um filme ia Sobre ser assim. isso. Primeiro é legal se formar em cinema antes. Que também não é nada absurdo. Não, nem um pouco, pô. Quantos anos o senhor tá? Eu tenho 29, eu vou fazer 30 em Novo novembro. demais, dá pra daqui uns 10 anos começar a escrever filme. Filme. É Sim, isso, sim. é isso. Tá no melhor da idade. É isso. E aí, só complementando, como brinca o nosso amigo Joel, que é o diretor da parte de TI, gestor da parte de TI, ele brinca, não é que eu sou o gestor mais velho, eu sou o gestor que sou jovem há mais tempo. É isso aí. O Dr. João é o gestor que é jovem há menos tempo. É isso aí, essa é a real. Esse é o Doutor, obrigado. André, um Valeu prazer mais estar uma contigo, vez. Parabéns todos pelo aqui. seu trabalho, parabéns. Olha, é muito gostoso conversar com você, de fato. Tanto é do seu trabalho quanto sua parte pessoal, foi muito gostoso, muito legal te ouvir. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho que você entrega na Evoque, de qualidade, de verdade, e é isso aí. Muito Mais obrigado. alguma coisa para falar? Não, Mandar só um que- abraço? Mandar um abraço para todos os meus colegas da Evoque, né, que a gente está aqui, né, como os gestores, mas representando todos vocês. Nós trabalhamos todos os dias por vocês, para É que isso seja aí. melhor para entregar o produto final cada dia melhor ao nosso cliente. Eu É queria isso aí. agradecer a oportunidade, principalmente ao Zé e ao Rodrigo, né, de poder estar aqui hoje Show. falando com você. É isso aí. É isso, meus amigos. Gostou desse podcast? Manda aí pro seu amigo, compartilha, se inscreve no nosso canal, não perde tempo não, que, como eu falo, vai vir muita novidade por aqui. A gente tá com muita coisa nova para esse ano ainda, certo? Então não perde tempo não, vem ser Evoque e
não perca nenhum EvoqueCast, certo? Tamo junto, valeu, abraço.